De volta agora, são 11 horas mais 5 minutos. Você viu que eu troquei de roupa, né? Isso aqui tá parecendo um programa de TV. É que o rádio, a partir do momento em que tem imagem, a gente pensa no recado que você pode mandar através dessa camiseta. Como é que eu mostro a camiseta aqui, Marcelo? Essa aqui é uma camiseta que a Sociedade Brasileira de Nefrologia me mandou já há um tempão, para eu fazer uma foto, um vídeo e postar nas minhas redes sociais no dia 10 agora, que foi o Dia Mundial do Rim que a gente comemorou. Então eu prometi para a doutora Andréa Bill, que está aqui comigo já, ela falou assim, é vídeo, é áudio e vídeo? Eu falei, áudio e vídeo, doutora. Ela falou, então vou vestir a minha camiseta. Eu falei, então vista a sua que eu visto a minha também. E aí eu saí de casa na correria, eu falei, bom, deixa eu vestir agora que eu vou conversar com a doutora. Bem-vinda, doutora Andréa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, a gente que agradece, Olga, por estar com você divulgando essa campanha tão importante pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tão importante mesmo. Gente, vocês podem entrar, inclusive, a gente depois passa o endereço para vocês da página da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu li assim, olha a manchete assim, olha que o peso disso. Em 2040, a doença renal pode ser a quinta causa de morte no mundo. Doutora, isso é muito grave. E na verdade, a gente já tem uma estimativa, tanto no Brasil como no mundo, de que 1 em cada 10 pessoas na população tem algum grau de doença renal. E o que é mais grave, Olga, é que a maior parte dessas pessoas não sabe do diagnóstico, entende? Daí a importância da campanha de conscientização que aconteceu ontem, no Dia Mundial do Rim, mas se estende praticamente ao longo do mês com várias atividades. Uhum. Quando você fala, doutora, de que a maioria das pessoas não sabem que tem problema renal, o que geralmente eu tenho nesse rim que eu nem sei que tenho? Então, o que é a doença renal crônica? É quando acontece uma lesão, uma perda progressiva e irreversível da função renal. E ela é lenta, ela vai acontecendo. E o que é pior? Na maior parte das vezes, a pessoa não tem qualquer tipo de sintoma, só nos estágios mais avançados de doença renal. Uhum. A doença renal ela tem 5 estágios, desde o estágio 1, que é o mais leve, até o estágio 5, que é aquele mais grave, em que menos do que 15% dos 2 rins juntos estão funcionando, e a pessoa precisa de terapias que substituem a função renal, as terapias renais substitutivas, seja diálise, na sua forma hemodiálise ou diálise peritoneal, seja o transplante renal. E o que acontece? Acontece que só nos estágios mais avançados é que a maior parte das pessoas vão ter algum tipo de sintoma, geralmente quando os rins estão funcionando menos do que 30%. Então, pode ser que a pessoa já tenha alguma causa de doença renal, que a gente pode falar daqui a pouco. Essas causas podem danificar os rins a médio e longo prazo e a pessoa simplesmente não ter qualquer indício clínico que isso esteja acontecendo. É verdade, doutora, que a gente deve fazer um exame anual, ou pelo menos, sei lá, cada 2, 3 anos, sobre a saúde do meu rim? Um exame de urina, um exame de sangue, a creatinina devo medir, dosar como? Dá essas dicas pra gente, por favor. Então, Olga, primeira coisa, é muito importante que a pessoa tenha geralmente aquele questionamento. Bom, se eu não estou sentindo nada, se eu não tenho qualquer tipo de sintoma, quando que eu tenho que avaliar minha função renal? Por que eu tenho que avaliar minha função renal? Então, a primeira coisa, a gente precisa saber quais são os grupos de risco. As 2 maiores causas de doença renal crônica, tanto no Brasil como no mundo, são a hipertensão arterial, a pressão alta, e o diabetes. E se a gente for pensar, essas 2 doenças também permanecem muito tempo totalmente assintomáticas. Tem muitas pessoas que nunca medem a pressão arterial e depois de muito tempo vão se descobrir hipertensas porque por algum motivo mediram a pressão arterial e nunca sentiram nada. Uhum. A questão da diabetes também. Muitas pessoas têm diabetes e vão descobrir por conta de um check-up, por conta de um exame de rotina que foi ser avaliado e descobriu que a glicemia está alta no sangue. Então, isso é muito importante, A gente tem 2 causas para a doença renal crônica, que na maior parte das vezes não causa sintomas, e a doença renal crônica também, por muito tempo, fica totalmente assintomática. Então, estar nesses 2 grupos de risco, hipertensos e diabéticos, é importante avaliar a função renal. Outros grupos de risco também, indivíduos idosos,
a gente vai envelhecendo, é natural que os rins também envelheçam. E junto a isso, os hipertensos têm uma alta prevalência de hipertensão, os idosos, desculpa, têm alta prevalência de hipertensão, então vale a pena também medir a função renal, indivíduos obesos, indivíduos que fumam, o tabagismo é um fator de risco também para a doença renal, e também quem tem histórico de doença renal na família e também histórico de doença na infância. E para avaliar a função renal é muito simples. É isso que você falou, Olga. O exame de creatinina, ela é dosada no sangue, numa amostra do sangue, ela pode ser avaliada facilmente. Inclusive, é um exame que a gente considera de baixo custo, é baratinho, disponível no Sistema Único de Saúde e que pode ser incorporado nos exames de rotina. E também um exame simples de urina. Esse exame simples de urina, o que o médico vai querer ver? Se está tendo perda de proteína, especificamente albumina, porque a doença renal, às vezes até antes da elevação da creatinina no sangue, pode vir a fazer com que a pessoa perca proteína, que é um indício também de disfunção renal. Então, exame de rastreio básico. E aí sim, se tiverem alterados, o médico, né, vai poder encaminhar para o especialista, que é o nefrologista. Bom, o que nós temos, sabemos, depois de tudo isso que você falou, é da gente ter aquela prevenção. Assim como nós mulheres fazemos lá o nosso exame para câncer de útero, câncer de mama, mamografia, você que vai periodicamente ao médico faz colonoscopia, faz endoscopia, enfim, exame de sangue para saber de outras coisas mais. Ah, porque tem câncer na família, eu tenho que estar mais atento. Assim também eu preciso agir com o meu rim, não é mesmo, doutora? Então, Olga, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma mudança de cultura do pensamento da população, do conceito de saúde e de quando procurar um médico. O que as pessoas raciocinam? Poxa, eu estou sentindo alguma dor, eu vou procurar um médico. Tem alguma alteração diferente no meu corpo. Eu estou vendo alguma lesão, eu estou vendo alguma coisa diferente, eu vou procurar um médico. Mas muitas doenças não aparecem durante muito tempo. Então, essa é a questão. Então, a pessoa precisa de um acompanhamento, né? Precisa de uma avaliação médica, pelo menos que seja anual. Precisa avaliar como é que está a pressão arterial. Precisa fazer exames de rotina. A gente sabe que a gente está numa epidemia também de obesidade no mundo, por exemplo. No Brasil, hoje, mais de 20% são considerados obesos, inclusive na faixa etária pediátrica. A gente tem um aumento do diabetes, sobretudo tipo 2 no Brasil e no mundo. E a hipertensão, apesar de tanto o esquema terapêutico que a gente tem hoje em dia, a prevalência também continua altíssima no mundo. Então, são doenças que são assintomáticas, exceto a obesidade, que a pessoa consegue ver realmente que está acima do peso, mas que muitas vezes não causam outros sintomas. Então, essa é a mudança de cultura. A doença renal crônica, ela entra dentro desse contexto também que você falou. Da saúde da mulher, da saúde do idoso, né? Avaliar também exames, por exemplo, para rastreio de câncer de próstata, a saúde da mulher em relação à questão de exames preventivos. A questão da prevenção da doença renal também, são exames muito simples, como, por exemplo, exames clínicos também de medida da pressão arterial. Então, isso é muito fundamental. Não espere sentir alguma coisa para avaliar como é que está a sua saúde com o médico. Doutora, eu estou conversando aqui com a doutora Andréa Bill, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Doutora, nós tivemos agora recentemente o episódio da cantora Paulinha Abelha, e segundo o que se tem notícias, ela teve um problema sério renal, enfim, e foi tão rápido tudo que aconteceu com essa menina, tão jovem, morreu assim de repente que todo mundo ficou super assustado, ficou internada uns dias, mas foi muito rápido. E aí disse que, o que saiu na imprensa, que ela tomou muito medicamento para emagrecer, muitos chás, muito tudo. A senhora naturalmente deve ter lido também alguma coisa a respeito disso. Que alerta você faz para quem, por exemplo, está nos ouvindo e que toma também muito medicamento para emagrecer, que toma muito chá também para emagrecer? O que você tem a falar sobre isso? Duas coisas, Olga. Em relação especificamente ao caso da Paula, né, da Paulinha Abelha, que todo mundo viu, como médica a gente não pode ainda informar, a Sociedade Brasileira de Nefrologia não tem conhecimento exatamente da causa mortis, né, específica do que aconteceu. Alguns quadros, por exemplo, infecciosos, podem superajuntar a essa questão toda que ela teve, a um risco renal maior que ela já tinha, e ter sido a causa de óbito. Então, especificamente, a gente não consegue ainda dizer que foi isso.
Mas esse caso realmente merece que a gente comente essa questão que você falou, que é a questão de tomada de chás emagrecedores, de tomadas de medicamentos ditos naturais, que não são aprovados pela Anvisa, isso é muito importante a gente mencionar. E o que acontece? Quando a gente vê assim na internet, livremente sendo vendido, quando a gente vê em balcões de farmácias, algumas cada vez mais adotando os medicamentos ditos naturais, é muito importante verificar se eles têm aprovação da Anvisa. A Anvisa já recentemente, inclusive diante desse caso, já liberou, inclusive, vários produtos que não são liberados num trabalho de divulgação. Por que acontece? Quando a pessoa está diante de um chá dito natural, um chá emagrecedor, ali tem plantas. E apesar da gente saber, por exemplo, que a gente sempre defende que a alimentação natural ela é muito importante, a gente comer comida de verdade, os próprios nutricionistas sempre falam isso, né? E menos alimento industrializado, isso é verdade. Mas em relação a medicações, em relação a plantas colocadas dentro de chás emagrecedores, por exemplo, ou por alguma outra questão médica, é muito importante que nem tudo que é natural é isento de risco. Então, dentro de um chá, por exemplo, podem ter plantas que são nefrotóxicas, ou seja, tóxicas para o rim. Podem ter plantas que são hepatotóxicas, ou seja, que são tóxicas para o fígado. Isso pode ser tão forte que uma pessoa pode ter uma hepatite fulminante, uma insuficiência hepática aguda, por exemplo, não só falando do rim. Além disso, podem ter medicamentos escondidos ali que são ditos diuréticos. Medicamentos diuréticos são aqueles que expoliam água. A pessoa não tá precisando tirar líquido do corpo e ele faz isso para que a pessoa se sinta mais leve. A pessoa não está emagrecendo, está perdendo líquido. E isso gera uma série de problemas, não só a perda de água, mas vai sódio pela urina, vai potássio pela urina. O potássio indo embora e abaixando muito no sangue pode dar arritmia cardíaca, pode dar o que a gente chama de uma injúria muscular extensa, um nome complicado chamado rabdomiólise, por exemplo, que pode entupir os rins com uma proteína chamada mioglobina. Então, assim, é muito complicado a gente saber o que tem nesses chás. É muito complicado, às vezes, a gente investigar quando o paciente chega com um caso de injúria renal aguda, de uma perda súbita da função renal, após usar algumas substâncias que não são aprovadas pela Anvisa. Então, a dica é, não tome aquilo que não for recomendado pelo médico. Existem hoje recursos para emagrecer, medicamentos aprovados, que vão ser devidamente acompanhados e prescritos por um médico. Muito bem. Nossa, que aula que você nos deu. Nós temos aqui no programa, eu tenho um colaborador, ele é de São Paulo, é o professor Gilson Giombelli, é uma pessoa especializada em fitoterapia, é um estudioso. E ele sempre diz, cuidado com os chás. Hoje mesmo, doutora, no episódio de hoje, que acabou de ir para o ar, ele deu um alerta aqui sobre os chás falsificados. Você compra lá o chá de carqueja, e ali dentro não tem só carqueja, tem outras coisas para fazer volume. Então, é muito sério isso que você acabou de falar. Você disse que eu posso ter um entupimento de toxinas lá, entupir o meu rim com toxinas deste chá. Aquilo que parece uma coisa inofensiva é um chazinho qualquer. E o Gilson diz isso, cuidado, o chá também faz mal. E a partir do momento que Paulinha Abelha, enfim, veio aparecer por conta de tudo isso, que se diz, né, não se prova ainda, que é o medicamento para emagrecer e tudo mais, e tantos outros casos que nós já tivemos, né, doutora Andréa, o alerta fica mais ligado ainda, porque como você disse, nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, cada vez mais as pessoas buscando soluções. Então, o chá também entre aspas, uma medida fácil, barata, uma alternativa boa. Mas cuidado, né, doutora? O rim tá aí e ele pode ser danificado e feio com isso. A gente tem que sempre ressaltar que existem chás que não tem problema nenhum, né? Chá de camomila, chá de erva cidreira, capim cidreira, né? Um chá mate, quando dentro de concentrações normais, a pessoa também não ficar tomando demais, né? Mas dentro de um preparo habitual. Tem vários chás que a gente encontra hoje que eles são bons, eles não são prejudiciais. A questão são esses chás que têm algum objetivo médico. Isso. Essa é que é a questão. Tá? Tem muitas pessoas que perguntam, até para o nefrologista, doutor, eu sempre tomo chá de camomila com erva cidreira, eu tomo chá de boldo. Isso vai me fazer mal? Não, pelo contrário, são líquidos.
que são melhores do que líquidos industrializados, Certo. refrigerantes, líquidos cheios de açúcar. Uhum. Tá claro isso? Não tem problema esses chás assim. Quais que a gente tem que ficar preocupado? Aqueles que têm um objetivo. Estão dizendo lá que é para emagrecer, estão dizendo que é para poder o intestino funcionar melhor. Alguns chás que liberam trânsito intestinal, na verdade, fazem isso causando lesão no intestino. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pode estar agredindo o nosso próprio organismo, tentando buscar uma vida saudável. Então, existem plantas, existem chás que a gente faz que não tem problema nenhum, mas quando são esses tradicionais que a gente já conhece já há tanto tempo no mercado, né? Tá certo. Aliás, ontem o Globo Repórter, não sei se vocês assistiram, falava sobre chás. Bastante interessante, você pode encontrar o episódio de ontem na internet. Para a gente fechar, doutora Andréia, a gente deve realmente tomar 2 litros de água por dia? Mais do que tomar 2 litros de água por dia, Olga, é o seguinte, observe a cor da sua urina. A gente sabe que a nossa urina, geralmente quando a gente acorda, por exemplo, ela está amarela bem mais forte. Mas não, o ideal é que a nossa urina fique amarela bem clarinha, quase transparente. Se ela está uma amarela mais forte, significa que a gente não está se hidratando adequadamente. Em média, a gente tem um cálculo aí acadêmico que a gente fala de 35 ml por quilo de peso. Então, a pessoa que tem os 70 quilos vai tomar entre 2 e 2,5 litros de água por dia. Mas mais importante que isso é observar a própria urina. Então, o ideal é que a pessoa consuma água no sentido de que aquela urina esteja quase clara e a pessoa observe que de vez em quando precisa ir ao banheiro urinar. A pessoa que não urina o dia todo e que aquela urina está mais concentrada, aquele amarelo que a gente consegue ver bem, aquela cor, está errado, precisa aumentar a quantidade de água no dia a dia e também não sentir sede. Muita gente acha que, não, eu bebo água que toda vez que eu estou sentindo sede eu vou beber água. Está errado. A pessoa que tem sede o tempo todo precisa mudar seus hábitos. A sede é um sinal de alarme para quem já está desidratado. Acho que as 2 maiores mensagens são essas. Muito bem. É a primeira vez que eu ouço um médico muito interessante que você acabou de falar. Porque a vida inteira eu ouvi. A primeira urina da manhã, ela é bem amarela, ela é bem forte. Depois, durante o dia, ela fica clarinha. Nada disso. Você ouviu o que a doutora Andréia acabou de falar. Para as pessoas acessarem mais informações sobre os rins, por onde que elas vão, doutora? A gente tem o nosso site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, www.sbn.org.br, em que a gente tem várias informações ali, compostas de vários problemas que podem danificar os rins, e que a pessoa vai ter lá sobre os fatores de risco, sobre saúde renal, tem várias informações interessantes. Tá certo. Eu fico muito agradecida pelo seu tempo hoje aqui conosco e por nos ensinar a cuidar melhor dos nossos rins. Muito obrigada, bom final de semana e precisando eu estou aqui. Muito obrigada, eu que agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Nefrologia a você, Olga. Um abraço para todo mundo. Obrigada.